diz assim: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte, quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados e comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 1.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Vamos orar, fecha os olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua maravilhosa graça, pelo teu cuidado, Senhor. Tu és Deus poderoso. O Senhor é o Deus que conhece as necessidades do seu povo. E o Senhor as supre. O Senhor cuida de cada detalhe. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a partilhar desta vida sobrenatural, de maneira que possamos não só ser úteis, mas encontrarmos sentido, alegria e contemplarmos a tua glória e o teu poder. Dá-nos isso hoje, Senhor, que possamos sair daqui maravilhados, como aquela multidão e os discípulos ficaram diante deste milagre. Que possamos sair daqui maravilhados com o teu amor, o teu cuidado e o teu poder. Faça-nos mais parecidos com Cristo Jesus. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que uma das piores coisas que existem na vida, e eu já disse isso para vocês outras vezes, é precisar descansar e não conseguir. Ou seja, privação de sono, exaustão. Eu estava conversando agora com a dona Egna, né, dona Egna? A dona Egna falou: estou cansada. A dona Egna, ela trabalha, qual que é a sua rotina de trabalho, dona Egna? Começa a que horas? Ouviram isso? Ela sai de casa às 6 e chega às 10:30 da noite? Meu Deus. Exausto, né? Exaustivo. A gente vai ficando cansado. Quando a Ju engravidou do Samuel, eu tive uma conversa bem legal com meu irmão. Meu irmão já estava com um filho. Eu falei: Vitor, me fala aí, fala real, manda real, como é que é ter filho? E o Vitor chegou e falou: Vini, cara, dinheiro a gente dá um jeito, a gente ganha um monte de coisa, você vai aprender a segurar bebê, porque eu não gostava de segurar bebê de ninguém, eu tinha medo, eu sou desastrado até hoje. Até hoje eu não pego o bebê dos outros, né? Ele falou: você vai dar um jeito, você vai aprender a trocar fralda. Mais ou menos. Mas ele falou: tem algo que é terrível, tem algo que é muito difícil, que você nunca mais vai dormir da mesma forma. Você vai ficar muitas noites em claro. Você vai ficar sem dormir, e ficar sem dormir deixa a gente doido, deixa a gente estressado, a produtividade no trabalho cai, o ânimo cai, até a alegria ela fica abalada porque você começa a ficar muito irritadiço. E eu falei: cara, de boa, ficar sem dormir umas noites, bebê chora, você vai lá, põe para dormir. Meu irmão, você que tem filho, você sabe do que eu estou falando. É muito, muito difícil. O Samuel mesmo teve muita cólica, etc. E dito e feito, quando Samuel nasceu, eu lembro de uma noite que eu coloquei um monte de travesseiro na cabeça, assim, de fundo ainda dava para ouvir um chorinho dele, assim, ó. Aquele fundinho assim, ó, não dava para dormir. Minha vontade, a gente morava no sobrado, era pular da sacada e sair correndo, né? Porque você começa a ficar doido. Eu olhava para a Ju parecia que estava virando um bicho, assim, né? Tava, né? Ela que ficava mais tempo virada em claro. Por quê? Porque ficar sem descansar é muito, muito difícil. O ministério de Jesus foi um ministério muito intenso, muito intenso. Eu até mandei uma música no grupo. Quem chegou a ouvir essa música? Só testando. Até que temos perdido que ouviu. Linda, né, aquela música, né? Chama Alguém Como Eu, do Estênio Marcius. E ele fala sobre Jesus parando para descansar. E logo de manhã eles acordam Jesus e falam: Jesus,
tem uma multidão já na porta aí, vai lá, né? E ele teve esse privilégio na música de Jesus dormir na casa dele, e é muito legal. Inclusive o refrão ele fala: será que ele sonha como homem ou será que ele sonha como Deus? É muito legal isso, né? Será que ele sonha com o Pai no céu ou será que ele sonha com a sua cruz? Eu até arrepio quando eu ouço essa frase. É muito legal essa música e eu encorajo vocês a ouvirem. Mas ele mostra um Jesus humano que também se cansa. Jesus estava triste, ele tinha acabado de perder o seu primo, João Batista tinha acabado de ser morto. Ele recebeu essa notícia, e logo que ele recebeu essa notícia, o texto diz que ele saiu em particular. Ele saiu querendo descansar. Ele saiu precisando de um pouquinho de paz. A solitude, ficar sozinho, às vezes é muito importante para a gente realinhar o ponteiro do coração. Às vezes tem algumas dores na vida que desorienta, tira a nossa paz, tira a nossa alegria. E ali ele estava vivenciando o luto, ele perdeu alguém que ele amava, alguém que era especial. João Batista, além de primo, foi o profeta que abriu o caminho para Jesus. Foi uma figura muito importante. E ele sai, o texto original diz que ele sai em particular, mas a verdade é que às vezes a nossa vida é tão corrida que não dá tempo nem de ficar triste. Quando Jesus chegou na outra margem do Mar da Galileia, e quando eu falo Mar da Galileia parece que é um mar, mas é um lago grande, imagina o Igapó. Jesus pegou um Igapó bem maior, tá, gente? Mas Jesus pegou um barquinho, dá para subir um pouco a voz? Pegou um barquinho para atravessar, e quando ele chegou do outro lado, o pessoal já estava dando a volta no barco, dando a volta no lago. E sabe quantas pessoas ele encontrou naquele outro lado? Tem estudiosos que dizem que tinha até 20 mil pessoas do outro lado. Imagina isso, você falou, eu vou para um tempo sossegado ali, aí você chega lá e tem 20 mil pessoas te esperando. É loucura isso, né? Imagine, Lô, você estressada com as crianças, você fala para o Jô, sábado agora, não quero nem saber, eu vou na cabeleireira, tá? E depois eu vou tomar um cappuccino numa cafeteria bem bonita, e vou ter meu tempo. E o Jô fala, beleza. Aí a Lô vai lá na cabeleireira, o Jô fica ligando o tempo inteiro. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ela começa já a ficar brava. Fala, mas beleza, daqui a pouco eu vou ter meu tempo na cafeteria. Aí ela chega na cafeteria lá, quem que ela encontra? O Jô e as crianças, olha que alegria, né? Minha família, né? Falou, meu Deus do céu, né? Acho que se fosse a Jô, ela fala, sobe daqui, sai daqui, né? Meu tempo, né? Eu fico pensando, o que será que passou no coração de Jesus? E melhor dizendo, o que passaria no nosso coração? A gente querendo viver um luto, a gente querendo descansar, a gente querendo um pouquinho de paz, e a gente chega e tem mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Eu ficaria bastante irritado também, eu confesso. Mas o texto diz que Jesus teve compaixão, diga compaixão. Esse termo no grego, o original, diz que todo o seu ser foi movido para aquela situação. Ou seja, o coração de Jesus esqueceu de todas as coisas, esqueceu do cansaço, esqueceu da tranquilidade que ele buscava, ele olhou aquelas pessoas e ele amou aquelas pessoas acima de tudo que estava ali. Ele teve compaixão, e o texto vai nos dizer que ele passou a operar milagres e curas, e ao que tudo indica, ele passou o dia inteiro fazendo isso, o dia inteiro. Uma multidão veio sem ser convidada, mas Jesus recebeu a todos com ternura, com ternura. E há um ensinamento poderoso aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Primeiro ensinamento desta noite: fazer a vontade do Senhor muitas vezes implicará em abrirmos mão, das nossas conveniências. É isso. Muitas vezes servir ao Senhor será um chamado para abrir mão daquilo que é mais tranquilo e sossegado para nós. Mas o ensinamento poderoso é que os servos, eles experimentarão primeiro e de maneira especial o poder do Senhor. Quem está mais perto, quem está na labuta, quem está no serviço, esse verá a glória de Deus primeiramente. Esse vai contemplar mais o agir do Senhor. Amém? Acompanhe comigo ali, versículo 15 e 16. Diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados, comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dai-lhes de comer. Olha que poderoso.
Tem uma aguinha aqui? Dadai, você consegue fazer a água chegar flutuando aqui? Eu estou brincando. Por que eu estou falando isso? Porque parece que milagre, parece que era algo muito mais cotidiano quando Jesus estava perto das pessoas. Imagine uma situação em que assim, há uma multidão e precisa comer. E não tem comida. Qual que é o óbvio? Eu quero água. Qual que é o óbvio? Pedir água para alguém ou falar, apareça água. Pá. Qual que é o óbvio? É pedir a água. É pedir a comida, é chamar um iFood, é ir no supermercado. Esse é o óbvio. Mas aqui a gente tem algo que foge muito do óbvio. E eu penso que Jesus deveria surpreender seus discípulos constantemente. Imagine por um momento a sabedoria de Deus, um poder que não vê impossíveis, andando ao nosso lado. Olha que coisa legal. O sobrenatural deveria estar muito presente, deveria ser algo muito cotidiano. E claro que se você ler toda a Bíblia, você não vai ver milagres banais, como esse que eu pedi para a Dadai realizar e ela não conseguiu, né, do copo aparecer flutuando aqui. Você não vai ver essas coisas banais. Tem um que é curioso, que eu confesso, que é quando cai o machado lá e Eliseu faz flutuar, que é muito curioso, né? Mas não é banal também, se precisava de alguma forma isso cumpriu algum propósito que não está escrito lá. Mas os milagres das Escrituras, eles não são banais. Jesus não multiplicava pão e peixe todo dia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus tinha até tesoureiro, tinha que ter dinheiro com eles. Para quê? Para comprar pão, para comprar peixe, para comprar comida. Quem que era o tesoureiro? Judas, grande amigo, grande tesoureiro, né? Belo tesoureiro. Então eles tinham que administrar dinheiro, eles tinham que comprar, etc. Mas é interessante que em muitos momentos, especialmente momentos difíceis, a nossa opção é sempre o racional. E a opção de Jesus, muitas vezes, é ver o que ninguém via, uma possibilidade que ninguém via. E se o povo está com fome, a lógica é ir comprar comida, mas havia uma outra possibilidade, e só ele estava enxergando isso. Agora imagine que você é um dos discípulos de Jesus, e aí vocês falam, ó, Jesus, precisa comprar comida. Aí Jesus vira para você, precisa não, dá comida para eles. Aí vocês falam, mas não tem comida. Não tem problema, dá para eles, dá comida para eles. O que você ia fazer? Você fala, não consigo, o que eu faço? Né? Mais ou menos a situação da Dadai. Dadai, faz a água flutuar. Ela olhou para mim, tipo, o que você está falando? Que loucura é essa? Não dá, isso não é normal. E qual que é o ensinamento aqui? De maneira geral, os nossos planos, eles lidam apenas com a realidade natural. A gente está acostumado a viver muito dentro do natural. Nós olhamos as circunstâncias e a partir delas nós tomamos as nossas decisões. E Jesus está ensinando ali os seus discípulos a perceberem uma realidade de uma perspectiva que Deus é poderoso para fazer milagres. Por que ele fala para os discípulos? Ele não fala, deixa eu resolver isso rápido aqui. Ele fala, dá vocês de comer. Porque ele estava ensinando os seus discípulos que existe o sobrenatural. Que existe o sobrenatural. Diga sobrenatural. Sobrenatural é natural para o nosso Deus. A gente precisa entender que Ele age com mais possibilidades daquilo que os nossos olhos veem. Nós devemos considerar o sobrenatural como uma possibilidade. Isso é o que nós chamamos de fé. Fé. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir ter a mesma mente de Jesus e perceber todas as coisas de maneira muito mais soberana. Não é isso, a gente nunca vai ter isso. Mas nós podemos exercitar essa fé de uma maneira muito mais constante do que aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Esse é o desafio. Havia apenas 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus estava ensinando os seus discípulos a enxergarem uma multidão inteira alimentada. Reparem nisso. Jesus olhou 5 pães e 2 peixes e imaginou uma multidão alimentada. Isso é fé. Isso é fé. Isso é confiança no poder de Deus. Então ele mesmo toma a frente da situação e acompanhe comigo o versículo 17 a 19, diz assim: então eles lhe disseram, temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou e os partiu. Depois os entregou aos discípulos
e eles o entregaram à multidão. Este é um dos 2 milagres que aparecem em todos os evangelhos. Por isso que é bom a gente ler todos os evangelhos, a gente vai ter uma percepção da história muito maior. Mas só tem 2 milagres que estão em todos os evangelhos. Esse aqui, que é a alimentação da multidão. Qual que é o outro? Quem chuta? Vamos ver. O outro é fácil. Ninguém? Ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus aparece em todos os evangelhos. E quando você vai ler essa mesma história em outros evangelhos, cada um vai trazer uma informaçãozinha a mais, isso é muito legal, então eles se completam. Uma informação que o apóstolo João traz é que este pão era o pão de cevada. O que é pão de cevada? Era o pão mais barato, era o pão do pobre, era a comida do simples, era o que tinha de mais simples para se comer, para se manter a existência ali na Judéia. E quando nós olhamos para isso, em pouca quantidade, isso faz com que a gente olhe sobre as nossas possibilidades de servir uma multidão. Eu estava refletindo sobre isso, e quando nós olhamos as nossas mãos, às vezes a gente pensa, é muito pouco isso para alimentar a multidão, é muito pouco que eu tenho para oferecer. E o Senhor fala, ofereça, alimente essa multidão, mas você fala, eu só tenho isso aqui, só tenho isso, eu não vou conseguir fazer isto. Essa sabedoria de saber o quão pequenos somos, o quão pobres somos em satisfazer a necessidade do nosso próximo, é muito importante para os discípulos de Jesus. Por que eu digo isso? Porque quando nós entendemos as nossas limitações, é que nós passamos a depender do Senhor. Enquanto a gente quer servir o próximo, com aquilo que nós entendemos que eu sou bom nisso, eu faço tudo, eu tenho esse potencial, a gente vai encontrar uma limitação. Mas a partir do momento que você olha para as suas mãos e fala, é pouco, eu preciso do Senhor. Se Ele não multiplicar isso aqui, se Ele não fizer um milagre, eu não vou conseguir. A partir disso você consegue servir pela fé. Isso é essencial a todo discípulo de Jesus. Eu estava lendo o livro do Spurgeon essa semana, e ele fala uma coisa muito interessante, citando esse texto. Ele fala assim, muitas vezes me senti, a gente está falando do maior pregador de todos os tempos, muitas vezes me senti como se não tivesse nem pão nem peixe, e ainda assim, por mais de 40 anos, eu fui um garçom de bandeja cheia nos banquetes do nosso rei. É legal isso, né? Muitas vezes, o pregador, quem é pregador sabe, sobe aqui, né, Jesus? Você fala, eu não sei se eu vou conseguir oferecer algo com muito alimento. Eu lembro até hoje, foi muito interessante, essa é uma história aleatória aqui. Eu estava tocando uma música e eu comecei a errar e eu não conseguia voltar para o tempo, não conseguia. Me perdi inteiro, é muito raro acontecer isso, porque você erra ali, pá, e volta, às vezes a maioria ninguém percebe. E eu errei de um jeito que eu fiquei com vergonha, eu queria, igual avestruz, colocar a cabeça na terra, eu falei, que vergonha, não voltava, eu falei, estou acabando com a música aqui, né? E não voltava, e voltou ali, depois de um compasso, etc., acabou o culto, acabou o momento de louvor, a Nick, pastora Nick, esposa do pastor Yuri, me chamou, Vini, você fez um negócio na batera ali, que espetacular, né? Eu vi a Deus, né? Ela falou isso, eu vi a Deus ali te usando, eu falei, meu Deus do céu, é muito doido isso, porque às vezes Deus vai tocar a vida das pessoas com aquilo que a gente olhou e falou, é 2 peixes só, velho, é muito pouco, e Deus toca a vida das pessoas, e a pessoa fica toda alimentada, com aquilo que tem de mais barato. O que é a coisa mais barata que tem para comer no Brasil, será, hein? Salsichão, aquele bagulho aí, salsichão é bruto, hein? Lá no Nordeste a subsistência é muito voltada ao milho, né? Então você vai, cuscuz, fubá, né? Às vezes o pobre mesmo, ele come isso aí todo dia, só isso, né? Então você pega aquilo que é muito barato, eles mesmos cultivam ali, e ali ele come todo dia aquilo. Às vezes você fala, meu Deus, mas é muito pouco. Mas às vezes aquilo alimenta uma vida. E com Deus é assim que acontece. Algo que é muito pouco sustenta uma multidão. Uma multidão. Nosso Deus é poderoso para transformar o pouco em muito. E quando nós estendemos as nossas mãos para servi-lo, é aí que Ele vai usar poderosamente. Amém? Nós somos como um instrumento musical. Um instrumento mesmo. Instrumento nas mãos do Criador. Olha para a pessoa do teu lado aí. Fala um instrumento que ela parece. Que instrumento que essa pessoa parece? Um trombone,
na flauta, né? Aí você imagina um instrumento. Agora eu e o Josu, vou pegar o Josu, nem vou muito longe, eu e o Josu. O que você acha que vai ser melhor? O Josu com o violão mais sem vergonha da loja do centro e eu com o violão mais caro do mundo. Quem vai tocar a melhor canção? Por quê? Porque ele é o artista. Você pega grandes artistas tocando instrumentos ruins e é espetacular. Ele tira som daquilo. E você pega uma pessoa que não domina o instrumento, ele pega um instrumento maravilhoso, não sai nada. É assim que funciona. Claro que se pegar o Josu com um instrumento maravilhoso, aí vai ser top. Mas até ele, com instrumento ruim, ele vai fazer algo bom. Agora você imagina Deus, nós somos instrumentos, alguns mais afinados, outros menos, alguns já mais maduros, outros menos, e Deus pega aquilo, e Ele faz vida, Ele faz arte, Ele traz alegria e transformação através disso. Eu quero que você se enxergue dessa forma. Às vezes a gente olha para as nossas mãos e fala, é pouco, eu não tenho talento, eu estou mal. Eu quero que você entenda que Deus usa mesmo assim. Deus usa mesmo assim. É apenas você dizer, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. O artista é Ele. Esta é uma lembrança para você que constantemente olha para si, duvida do seu talento, duvida da sua habilidade. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, Deus tem prazer em te usar, assim mesmo. Esta é uma lição de discipulado, Hoje eu ministrei de manhã no encontro do Ministério de Música e falei sobre isso, eu falei que Jesus, Ele entrega os pães aos discípulos, Jesus não entrega o pão à multidão, é muito interessante isso. Jesus poderia multiplicar o pão de diversas formas, poderia fazer assim, pá, apareceu, né? Apareceu o pão na mão de todo mundo aqui, mas não. Ele dá os pães aos discípulos, ele falou, dai vocês de comer, e ele vai lá e ele faz com que os discípulos sejam instrumentos. E os discípulos vão lá, e por eles mesmos eles não conseguiram fazer nada daquilo, mas debaixo da autoridade e do poder do Senhor, os discípulos alimentam uma multidão. Deve ser muito especial isso. E assim é na nossa vida, assim é com o evangelho, assim é com o discipulado, assim é com o cuidado pastoral. Nós somos instrumentos do Senhor para fazer diferença na vida dos nossos irmãos. Amém? Agora repare no versículo 20 e 21 aqui comigo. Todos comeram e se fartaram e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Reparem nisso, ninguém foi negligenciado. Ninguém foi rejeitado, ninguém partiu antes que estivesse satisfeito. A bênção de Deus alcançou a todos. A palavra que o pessoal tem usado bastante, eu gosto dela. A bênção transbordou. A bênção transbordou. Gente, aqui é um ensinamento poderoso. Ao alimentar o outro, o estoque aumenta. Quanto mais pessoas eram alimentadas, mais sobrava. É muito interessante isso. Esta é uma revelação de Deus. Ao repartirmos, nós encontramos maior abundância do que armazenando para nós mesmos. Gente, não tem maior engano do que a gente querer multiplicar as nossas riquezas guardando só para nós. Essa riqueza que é guardada só para nós, Jesus chama de loucura. Loucura, porque você não vai dar nem tempo para você usar, você vai morrer antes. Fala, não, eu tenho um patrimônio de 20 milhões de reais. Loucura, meu, loucura. Estava conversando com quem? A Caju. Foi Caju? Foi Caju. Foi Caju mesmo. A gente estava falando de casa, né? A gente foi numa casa esses dias em Maringá, de uma amiga nossa, e ela chamou a gente para ir na casa dela, uma pessoa muito legal, assim, uma advogada, e a gente entrou na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei, caraca, né? A mulher é milionária, não sabia, né? Na hora que eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, né? Um casarão assim. E esses dias a gente teve uma experiência diferente, fomos numa casa que a casa era um dia de chuva, a casa chove dentro da casa, né? E a gente falou, nossa, quanta desigualdade, né? Que loucura, né? Se o ser humano pudesse encontrar um equilíbrio. Os filhos de Deus são chamados a encontrar um equilíbrio no sentido de que eles abençoam um ao outro, eles cuidam um do outro, eles não deixam faltar um para o outro. Isso é um desafio? É um desafio. Mas nós somos chamados a amar o dar e não amar o guardar. Nós somos chamados para amar a partilha e não amar o ganho. O mundo ele não vende isso para vocês. O mundo tenta convencer o tempo inteiro que bom
é receber, bom é guardar, bom é ter sobrando. E eu digo que bom mesmo é ter para partilhar. As riquezas que o Senhor nos dá é para abençoar o próximo. É para abençoar a nós, a nossa família, mas se não transbordar para o próximo, não é riqueza. Esse é um termo que eu já defini há um tempo atrás, falando que bênção só é bênção quando ela alcança outra pessoa. Se você é abençoado é porque mais pessoas têm sido abençoadas através de você. Porque se é só para você ser abençoado, miserável homem que você é, morre e vai para o céu, lá tem comida mais gostosa, né? Lá tem tudo mais gostoso. Né? Tem casa melhor, tem rua de ouro, né? A casa bonita aqui, é legal ter, beleza, mas isso aí é miséria diante da riqueza do Senhor no céu. Agora, quando a gente consegue suprir o nosso irmão necessitado, faz sentido a gente ganhar mais, a gente ter mais. Por isso, não feche os olhos para a necessidade dos outros. No reino de Deus, a lógica é diferente. A lógica é diferente. Dar é melhor que receber. Vamos dizer isso? Dar é melhor que receber. E deixa eu revelar algo para vocês. Deus tem alegria em prosperar as mãos dos generosos. Deus tem alegria. Se você é generoso, Deus vai usar a tua vida. E a lógica é simples, tudo vem de Deus, absolutamente tudo. Por isso, use aquilo que Ele tem te dado para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Seja um instrumento. Não tenha medo de partilhar. A Ju às vezes até pega no pé, né? Esses dias aconteceu um negócio lá, ela falou, Vini, você gasta muito quando... Né? Eu falo, mas tem que gastar mesmo, tem que gastar mesmo. Fala, mas às vezes você não faz isso nem com a gente. Eu falo, linda, a gente tem uma vida confortável. Né? Isso que a gente teve que fazer, a pessoa, para ela, fez mais diferença. A gente precisa entrar nessa lógica da generosidade. Por quê? Para se tornar mais rico? Não. Mas para ser realmente uma bênção. Assuma compromisso missionário. Falar, pastor, se eu colocar esse 50 com missionário, eu não vou poder comer uma pizza. Top, ainda fica magro. Né? Vai, meu jovem, né? Não tenha medo de assumir compromissos. Eu vou ter que sacrificar o leite do meu filho, aí é outros 500. Né? Mas na maioria das vezes, né, não é isso que acontece. Às vezes é um luxozinho que você tira ali, põe lá, e lá faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Então não tenha medo. A lógica é simples, dar é melhor do que receber. Amém? O texto diz que 12 cestos cheios sobraram, e ele usa esse termo, ficou de resto, sobrou. E 12 cestos é muito simbólico. Quantas tribos tinha em Israel? 12 tribos. Sabe o que isso representa? A sobra da bênção de Deus é capaz de sustentar todo o seu povo. Olha que poderoso isso. O que sobrou é suficiente para todo o seu povo estar satisfeito. Jesus estava dando um sinal muito claro para o seu povo. O sustento eu garanto para vocês, fiquem tranquilos. Não vai faltar pão. É pão de cevada? É pão de cevada, mas não vai faltar. É um peixinho que estava ali, né, que eu não sei como é que foi. Será que eles comeram sashimi, cru? Eu não sei. Né? Ou se cada pessoa se reuniu em umas rodinhas ali, porque se reuniram em pequenos grupos. Né? Os outros evangelhos vão mostrar isso. Não sei se cada um fez uma fogueirinha, assou um peixe, não dá para saber. Eu acho que eles assaram. Tá? Mas vai que eles estavam com muita fome, né? Aí você come tudo que é jeito. Mas até os restos da provisão do Senhor são suficientes para alimentar as necessidades de Israel. Amém? Eu quero terminar lendo o versículo 22 com vocês. Versículo 22, que introduz outro milagre. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Esse versículo, é sério, eu nunca preguei esse texto na minha vida, né? Certamente você já ouviu bastante pregação desse texto na sua vida. Eu nunca preguei. E eu estava estudando esse texto, eu comecei a descobrir que ele é infinito, ele é maravilhoso. Você vai aprofundando, ele tem símbolos muito interessantes, mas sobretudo a gente vê algumas coisas muito especiais sobre a maneira de Jesus agir, sobre o coração de Jesus. Jesus deveria estar exausto, ele devia estar exausto. Mas sabe o que ele faz? Ele manda os discípulos irem à frente, enquanto ele fica para despedir a multidão. Gente, isso é muito doido. Imagina um evento que você trabalha muito. Ontem teve o chá aqui, fiquei sabendo que foi um dos melhores chás que teve até hoje na igreja aí. Todo mundo elogiou. É sério, foi muito legal. Parabéns à organização aí. Foi muito top.
Quem não veio perdeu a melhor comida que já esteve no banquete da Igreja das Nações até hoje, segundo as línguas da Juju. E no final vai ter sobra aí, que vai ser capaz de alimentar todo esse bairro, amém? Vamos praticar hoje, já começa a chamar os vizinhos aí para chamar, tem comida, tem comida. Se faltar, a gente põe a culpa na Dadai. Mas você imagina um evento dá trabalho, né? Imagina um evento grande, assim, pesado. Esse foi um evento que praticamente quem trabalhou foi Jesus. Eu penso que os discípulos ficavam ali, organizando as pessoas, mas você imagina 10 mil pessoas querendo às vezes só tocar em Jesus? É loucura, é muito pesado. Então ele trabalhou muito nesse evento. Chega no final do evento, o que normalmente o pregador faz? Foi um prazer, estou indo embora, tchau, né? E deixa, a diaconia trabalha aí, né? Não, ele fala, pessoal, vai embora que vocês estão muito cansados também, deixa que eu organizo tudo aqui. Cara, é muito interessante isso. Jesus, ele teve uma compaixão pelos discípulos de uma maneira muito interessante nesse versículo. Ele fala, vai embora, fica tranquilo, podem ir. Deixa que eu despeço as multidões. Deixa que eu cuido dos detalhes aqui. E eu penso que, como um marinheiro que é o último a sair do barco, eu acho que ele ficou esperando até o último ir embora para ele ir também. E algo interessante aqui, eles foram embora e não tinha barco para Jesus, mas isso é história para outro momento, né? Ele ficou até sem jeito de ir embora, ele ia ter que ir embora a pé, que o pessoal foi com os barquinhos, né? Mas este é um exemplo maravilhoso de liderança. Liderança. O líder é aquele que serve. O líder é o que serve. O líder é aquele que vai além. Ele vai além dos outros. O líder é aquele que trabalha. O líder não é aquele que está para servir. O modelo de liderança de Jesus é diferente. A gente leva isso muito a sério aqui na igreja, muito a sério. Você tem igreja que você vai que os líderes ficam todos aqui sentadinhos, né? Bonitinho, né? Aqui não, onde o líder está? Está passando pano em algum lugar ali, né? Está tirando lixo do banheiro, né? Está pintando é assim que funciona. O líder, ele serve. Pastor que vem só para pregar e vai embora, assim, né? Não parece com Jesus. Pode ser um grande pregador, mas Jesus não era somente um grande pregador, ele era um grande lavador de pés, ele era marinheiro, ele era cozinheiro, ele era tesoureiro, que ele, né, até moedinha ele multiplicava para pagar imposto, né? Jesus estava no cotidiano da igreja. Isso é um chamado de uma liderança diferente. Jesus se preocupou com o descanso dos seus servos, a ponto de trabalhar mais que todos eles. Isso é lindo, né? Dá um glória a Deus aí. Várias vezes quando eu estou lendo o Evangelho, normalmente quando eu estou lendo o Evangelho, eu me deparo com alguma situação que me envergonha, fico com vergonha, assim, eu falo, meu Deus do céu, e ao mesmo tempo aquece o coração. Esse foi um versículo que mexeu comigo. Eu mandei outra música agora à tarde lá, alguém ouviu essa outra música? Valeu, Bia. Né? A música, é muito legal essa música, ela fala assim, cora coração, né? Coração, fique corado, fique com vergonha, ao ver o seu mestre lavando os pés, se ajoelhando para lavar os pés dos seus discípulos. Que cena, né? A gente deveria ficar envergonhado com isso, envergonhado. O Senhor, ele foi capaz de servir como escravo, quem lava pés é escravo. Na época de Jesus, quem lavava os pés eram os escravos. E Jesus vai e como um escravo, ele vai lá e lava os pés. E às vezes a gente acha que está demais, né? Está nada, meu irmão. Olhe para o mestre, você vai aprender a servir. Ele é Deus e Ele está preocupado com o descanso dos seus discípulos. Ele mesmo fica para resolver os bastidores do evento. Ele é Deus e Ele está disposto a servir mais que todos. E Ele é Deus e Ele está disposto a dar a própria vida pelos seus pequeninos. Eu quero encerrar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Como está o coração nesta noite? Como está o teu coração? Talvez você esteja cansado, fala assim, Vini, estou muito cansado. Talvez, como eu disse no início, a vida esteja tão corrida que não dá nem tempo de ficar triste, nem doente a gente pode ficar, de tão corrida que a vida está, tão difícil. Talvez você olhe para a sua conta bancária e seu coração fique tomado de medo, a ansiedade acelere o teu peito.
Ou talvez ainda você olhe para as pessoas que estão ao seu redor e você se sinta incapacitado de servi-los. Eu não sei. Mas hoje eu quero lembrá-los que o nosso Deus é aquele que nos acolhe e nos dá descanso. O nosso Deus supre as nossas necessidades. E o nosso Deus nos usa, mesmo a gente sendo um instrumento um pouquinho desafinado, Ele nos usa poderosamente. Hoje eu quero convidar você a ser um discípulo de Jesus, a caminhar debaixo do cuidado desse pastor amoroso que cuida de cada detalhe e que se entrega por nós. Hoje eu quero te convidar a se entregar a Ele. Ele se entregou por nós e você está convidado a se entregar a Ele. Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Tu és Deus presente. Tu és o Deus que conhece as necessidades do seu povo. Tu és o Deus que sabe das dores, conhece a nossa ansiedade, a nossa tristeza. Se é verdade que muitas vezes não dá tempo da gente expressar isso, às vezes a gente tem que engolir o choro e ir para a labuta. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe. E é diante de Ti que eu quero colocar esta igreja diante do Senhor. Sim, Pai. Senhor, nós precisamos de uma alegria que excede as circunstâncias. O Senhor é a nossa força. Amém. E esta alegria que o Senhor derrama faz com que a gente olhe para o amanhã de uma maneira esperançosa. Faz com que olhemos para as dores do nosso tempo com coragem, com ousadia. Sim, Pai. E faz com que sejamos úteis em Tuas mãos. Somos pequeninos, mas foi pelos pequeninos que o Senhor deu a vida. Foi com os pequeninos que o Senhor se preocupou. Foi aos pequeninos que o Senhor deu o pão, deu a cura, deu a vida eterna. Obrigado, Senhor. Dá paz ao nosso coração. E se tem alguém aqui que ainda não se entregou a Ti, que este momento seja marcado por uma entrega. Que com seus próprios lábios essa pessoa possa confessar que Tu és o Senhor e Salvador, e que não há outro caminho de vida eterna senão Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero convidar a igreja a se levantar e cantar esta canção.